Sejam todos bem-vindos à Conferência Internacional de Tecnologia das Energias Renováveis, a CITER. Este grande evento tem o objetivo de debater as energias renováveis no contexto da transição energética global, justa e sustentável. Foram muitos dias de preparação até aqui. Agora vocês terão a oportunidade de ver toda essa construção até este momento de abertura oficial da CITER. Tudo começou com a reunião de start com as secretarias de governo do estado, que se deu no dia 6 de março, na agência Invest Piauí. Em seguida, realizamos o grande encontro com os parceiros do evento, que se deu no dia 8 de março. Em abril, mais 2 acontecimentos importantes marcaram nossa caminhada. A realização de um workshop sobre energias renováveis, com foco no hidrogênio verde, para jornalistas de diversos meios de comunicação e assessorias institucionais. O governador Rafael Fonteles lançou em sessão solene a CITER no Palácio de Karnak. Eu estou muito feliz, eu estou cada vez me empolgando mais com essa nossa agenda que prioriza tanto a transformação digital quanto a transição energética. E esses eventos internacionais que vão acontecer aqui na nossa capital demonstram isso. A CITER é grande em várias dimensões, em vários aspectos. Vai dar oportunidade para que a população tenha acesso a esse grande debate, e é importante debate que é energias renováveis, hidrogênio verde, mudanças climáticas e também os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Com o objetivo de popularizar a ciência e as tecnologias das energias renováveis, criamos a CITER Pop, uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Piauí, além de diversos co-realizadores. A CITER Pop iniciou suas atividades no dia 21 de maio, no CEP José Pacífico, e ainda passou pelo Premem Norte, 7 Júlia Nunes, e teve seu grande encerramento no Liceu Piauiense, com atividades culturais e exposição de 20 estandes com os trabalhos dos alunos. Foram cerca de 2.000 estudantes das escolas da SEDUC envolvidos em palestras e feiras de conhecimento, com trabalhos voltados para a sustentabilidade, ciência e tecnologia. O nosso país se destaca entre tantos outros pela sua abundância em fontes renováveis de energia, o que chama mais a atenção de compradores e investidores nesse projeto, que fará com que ele seja um sucesso no nosso futuro. Eles estão demonstrando aqui diversos projetos na área de energias renováveis, projetos que buscam solucionar situações da própria escola, como uma horta ecológica vertical, sustentada à base de energias renováveis, com protótipos de hidrogênio verde, dentre outros projetos muito interessantes. É o CITER Pop valorizando a inventividade dos nossos estudantes aqui do Piauí. Na Universidade Estadual do Piauí, a CITER Pop ainda contou com um importante seminário sobre o potencial energético sustentável do estado. A CITER também realizou visitas técnicas nas empresas geradoras de energias renováveis dos municípios de Altos e Brasileira. Além disso, intervenções urbanas coloriram pontos estratégicos em Teresina com as temáticas dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A CITER também conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, a SEMAR, que irá realizar o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, além da Oficina de Desafios de Inovação e Resiliência Climática, Climaton, e a Conferência Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E finalmente chegamos ao nosso grande encontro. Aproveite nossa diversificada programação, que conta com 45 painéis de diálogos, feira de negócios de energias renováveis e atividades de popularização da ciência. Muito obrigado por se juntar a nós em prol de um futuro energético mais justo e sustentável. Bom dia, quem chegou bem cedo aqui, desculpe pelo atraso. Bem-vindo a todos e a todas que nesse segundo dia do seminário da Conferência Internacional de Tecnologias e Energias Renováveis, esse painel é para discutir o mercado de créditos de carbono
e como isso impacta nas tecnologias. Eu sou Henrique Lessa, sou jornalista do Correio Brasiliense e vou mediar esse painel, vou tentar mediar esse painel aqui com uma série de colegas que estão aqui na mesa que tem muita propriedade para discutir sobre o tema. Deixa eu apresentar aqui quem compõe a mesa aqui comigo, o senhor Habib Freixo Neto, lá no início da mesa, que é consultor legislativo do Senado Federal e tem debatido exatamente essa questão. O senhor Habib é especialista em meio ambiente pela UNB, correto? E tem tocado essa discussão sobre o mercado regulado de créditos de carbono, que deve entrar em votação nos próximos dias no Senado Federal. Aí. Será que a gente tem alguma informação nova, senhor Habib? O senhor Pedro Kraus, que é diretor da Lux Carbon Standard, que é a primeira certificadora brasileira de créditos de carbono. Obrigado pela presença também aqui. Daí nós temos o senhor, vamos ver se eu consigo, Jens Juchenthal, acertei, diretor da MAN Energy Solutions e participante da Câmara de Carbono na Alemanha. E, para fechar aqui, nós temos o senhor... olha só, não tenho aqui atualizado. Não atualizou. O Thiago. O Thiago veio, foi uma aquisição nossa de última hora. O Thiago Risse, que é advogado e sócio do escritório RCA, especialista em questões climáticas e diretor da Sistêmica, que é desenvolvedora de sistemas ambientais. E, para completar essa mesa, a gente tem aqui online o Sérgio Oliveira, que é vice-presidente da Associação do Hidrogênio e pesquisador sênior do Inmetro. Olá, bom dia, Sérgio. Obrigado também por participar online. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Da onde está falando, Sérgio? Alô? Falando da onde? Desculpa. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Maravilha. Sérgio, então, está lá no Rio de Janeiro. Então, a discussão de hoje ela vai ser feita em duas partes. Eu vou fazer uma pergunta aberta aos participantes, cada um vai ter 5 minutos para responder, em que eu gostaria que eles apontassem para nós qual é o estado atual do mercado de carbonos e o que significa isso, e quais são as possibilidades e quais são as potencialidades desse mercado para o país. Cada um dos participantes vai ter 5 minutos, depois nós vamos fazer outras perguntas a partir de uma outra pergunta que vão ter mais... vão ter 10 minutos, eu acho, 5 ou 10. E daí vai ter a segunda rodada com a metade do tempo. 5, 10, primeiro 10, senhores. Vocês têm 10 para fazer sua apresentação, para falar com a gente um pouquinho, depois a gente faz uma segunda rodada com 5 minutos e mais uma consideração final. Obrigado a todos por participar. Agilizando, já que nós nos atrasamos um pouco, eu queria, então, começar invertendo a ordem, começar com o Sérgio, aqui do Inmetro, para ele nos dizer, então, qual é a visão dele nesses 10 primeiros minutos sobre a situação do mercado de crédito de carbono no Brasil e como esse mercado pode favorecer projetos públicos, ações públicas da preservação e da transição energética no país. Obrigado a todos. Sérgio. Bom dia, estão me ouvindo bem? Está bom o volume aí? Tudo perfeito, Sérgio. Muito obrigado. Cumprimento a organização pelo convite, cumprimento aí as pessoas que estão presencialmente e também virtualmente. É um assunto muito importante. Antes, quando se falava em carbono, né? Na verdade, quando a gente fala em carbono, estamos falando não só de dióxido de carbono, da molécula de carbono, né? Que está dentro das plantas, né? Que crescem com a fotossíntese, está o carbono lá, né? Por exemplo, né? Então, o carbono ele é tudo, né? Porque antes se falava muito por conta do carbono conectado ao oxigênio, CO2, como causa realmente efeito estufa, né? Por exemplo, né? Mas eu acho que nós temos que saber utilizar o que a natureza
nos oferece, né? Então, o fato de podermos utilizar o carbono em tantas coisas faz com que tudo que a gente utiliza na natureza, todos os elementos químicos, tudo que a gente utiliza, a gente, dependendo da maneira que a gente utiliza, isso vai ser bom ou ruim, né? Não é verdade? Então, eu acho que a questão toda do carbono ela é muito importante, né? Então, por exemplo, eu sou vice-presidente da BH2, né? Ou seja, hidrogênio, né? Mas o meu primeiro contato com hidrogênio, quando eu defendi minha dissertação de mestrado em 1987 no IME, Instituto Militar de Engenharia, eu atuei na parte, entre aspas, maléfica do hidrogênio, né? Quando ele entra nos materiais e causa fraturas, né? Mas desde o ano 2004, 2005, tem atuado na área de energia do hidrogênio, né? E normalmente isso daí é considerado o lado bom, mas não existe lado bom nem ruim, né? Então o fato de a gente estar com o carbono porque é o seguinte, várias atividades industriais, não só na parte de energia, na parte na parte de desmatamento, né, que às vezes se fala que existe em alguns lugares no país, né, tudo isso aí temos o carbono envolvido, né, temos o CO2, né, envolvido, ou seja, na verdade temos que tirar proveito disso tudo, né. Então, como o Brasil é um país rico em biodiversidade, rico em rotas, N rotas para produzir energia elétrica, energia eólica, energia solar. Agora estamos entrando com a energia do hidrogênio, inclusive com o hidrogênio natural, o hidrogênio geológico, em que o hidrogênio já sai pronto do subsolo. Ou seja, temos diversas fontes de energia. Então, temos que, claro, considerar que isso daí é uma coisa muito boa, né? Tenho atuado num grupo do Ministério de Indústria e Comércio, né, da Secretaria de Economia Verde, porque o IMET pertence ao MIDIC, junto de uma empresa privada, LAB, que está discutindo a questão de como vai ser criado o comitê gestor de mercado de crédito de carbono, né? Visto que o marco legal, ou seja, a lei de crédito de carbono está parada no Congresso, né? Por uma questão de detalhes administrativos, de políticos, etc., né? O que é normal, um assunto de grande importância, né? Então, nós não temos ainda, o mercado não está regulado, ou seja, não está regulado por lei, né? Então, temos hoje em dia um mercado voluntário, em que temos as empresas que oferecem que conseguem criar esses créditos de carbono para quem está com muito crédito nas suas atividades produtivas, está produzindo muito CO2, está emitindo muito carbono, e é feita com, entre aspas, uma troca com aquelas empresas, com aquelas entidades que estão numa posição inversa, né? Elas estão superavitárias em carbono. Então, esse é o mercado que é criado. Por enquanto, voluntário, ou seja, não temos uma lei, um mercado chamado regulado, dizendo as regras por enquanto, e nem sabemos como ele será depois que esse marco legal sair no Congresso, né? Mas, de qualquer modo, como é um mercado voluntário, nós temos algumas diferentes abordagens para gerar. Normalmente, né, uma coisa que parece incomum é que, normalmente, uma tonelada de CO2, por exemplo, é um crédito de carbono, né? E, normalmente, essas coisas só se viabilizam economicamente quando existe um volume razoável de crédito de carbono gerado. Se um crédito de carbono normalmente está relacionado a uma tonelada de CO2, né? Porque o objetivo, o que é? Hoje em dia, a quantificação é importante e a unidade para quantificar o crédito de carbono é em unidade de massa, ou o quilo, ou o grama, ou a tonelada, né? Ou seja, são unidades de massa que normalmente são utilizadas, né? Eu tenho uma apresentaçãozinha pequena, né? Mas eu acho que como inverteu a ordem, eu pretendia falar no final, se for preciso eu utilizo, tá? Mas eu estou aqui muito feliz, estou disponível para outras respostas aí, inclusive com os especialistas e os empreendedores que estão comigo aqui. Muito bom dia, tá? Muito obrigado por estar aqui, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado por participar aqui. Agora, eu gostaria de passar para o Thiago,
E reforçar para o Thiago, a que ponto nós estamos, Thiago, desse mercado não regulado que o Sérgio comentou também na abertura, na apresentação dele. Thiago. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Parabéns aí pela organização do evento. É uma satisfação poder falar desse tema. Eu trabalho no mercado há 16, 17 anos, mais ou menos. A gente sempre atuou na construção de políticas públicas e no desenvolvimento de projetos. E neste ponto, vamos lembrar que o mercado de carbono voluntário ele existe há pelo menos 2 décadas, né? Isso não é um tema novo. A gente tem aí projetos registrados no Brasil desde 2007, 2008. Então a gente tem aí uma longa história, né, do mercado voluntário de carbono, não só no mundo como no Brasil. A Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é uma lei federal, ela já tem, que é de 2007, ela já tem 2009, desculpa, ela já tem no artigo 9º a previsão da criação do mercado brasileiro de redução de emissões. Então isso não é um assunto novo, é um assunto que a gente vem debatendo aí há muito tempo. E esse mercado ele vem crescendo bastante, principalmente nos últimos 3, 4 anos. Tá? Então a gente tem que lembrar que o mercado voluntário ele é um mercado de adesão, né? É um mercado que pratica e entra nele quem quer, né? Quem deseja assumir compromissos de neutralidade climática, de descarbonização, e ele fica sempre ali adstrito a essa adesão, aos programas de adesão, aos compromissos de net zero, das grandes corporações e por aí vai. O que nós estamos discutindo no Congresso Nacional hoje é uma regulação para o estabelecimento de um mercado regulado, a exemplo do que a gente tem na Europa, né? Que na Europa a gente tem o Cap and Trade, que é o mercado de permissão de emissões, né? Um mercado onde você emite permissão para determinados setores da economia, e esses setores são obrigados a ficar dentro desse limite. Se eles avançarem esse limite, eles são obrigados a comprar permissões de emissões no mercado de quem, por exemplo, ficou abaixo desse limite de permissões. O mercado de carbono voluntário é um mercado de compensação, né, que muito internacionalmente a gente chama de offsetting, que é o mercado, por exemplo, as grandes corporações que querem atingir a neutralidade climática, eles vão adotar primeiro, é preciso lembrar que eles precisam adotar primeiro ações de redução, né, de descarbonização das suas atividades produtivas, para depois, naquele residual, você compensar as suas emissões. Até um ponto importante, Henrique, porque senão, se você simplesmente compensa as suas emissões com crédito de carbono, você não está reduzindo as suas emissões, e isso pode ser considerado aí um greenwashing. Então, o crédito de carbono do mercado voluntário ele tem que ser lembrado como aquele crédito que vai servir para compensar o residual que você não conseguiu reduzir na descarbonização do seu processo produtivo. Então, a gente tem essa história aí avançando há muitos anos no Brasil. O mercado ele tem se consolidado cada vez mais em busca da integridade. E aí, quando a gente fala de integridade, a gente está falando de integridade climática, integridade socioambiental e integridade financeira. Tá? Quando a gente fala de projetos de carbono, de mercado de carbono, a gente tem que lembrar que a gente está falando de 3 escopos diferentes. Ciência, aspecto socioambiental e aspecto econômico-financeiro. Então, são 3 aspectos muito difíceis de se regular. Porque como é que regula a ciência? Ciência ela é mutável, ela está o tempo todo em evolução. E a gente vem enxergando isso na demanda do mercado voluntário, né? A gente vem passando por um período de criticismo aí do mercado voluntário por conta de metodologias e padrões de certificação que precisam se modernizar e adotar cada vez critérios mais robustos de integridade. E isso vem acontecendo. Então a beleza do mercado voluntário também é que ele consegue acompanhar essa dinâmica da ciência e essa dinâmica da exigência do mercado aprimorar suas exigências cada vez maior, né? Cada vez mais. Então, o que a gente vem vendo hoje é metodologias científicas para aplicação na geração de projetos de carbono estão cada vez mais exigentes. Então, os auditores estão cada vez exigindo mais, conforme as regras de um padrão de certificação, como é que você gera esse ativo. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Fazendo paralelo com as energias renováveis, eu acho que aqui a gente tem oportunidades e deveres. Né? Quando a gente pega o PL que está sendo discutido hoje no Senado Federal, PL 182, que visa a regulamentação do mercado regulado, a gente vai ter aí, para o setor de energia e para o setor industrial, um olhar
dicotômico. A gente vai ter gente que vai olhar para isso como uma oportunidade. Então, por exemplo, as energias renováveis elas vão ter papel fundamental na descarbonização dos processos industriais. O setor de transportes vai olhar para as energias renováveis como uma potencialidade para a descarbonização dos seus combustíveis. Então, para a indústria, as energias renováveis vão servir como um processo de descarbonização. Agora, para o setor energético, a gente também vai ter que observar se existe oportunidade ou um dever. Porque se as fontes de emissão, as fontes de geração de energia estiverem emitindo acima de 25 mil toneladas ano, eles passarão a ser entidades reguladas e, portanto, estarão obrigadas a reduzir suas emissões. E aí entra um terceiro aspecto também, que é, dentro desse mercado regulado, em que você tem oportunidades e deveres, há também a interoperabilidade entre o mercado voluntário de carbono para o mercado regulado. Então, por exemplo, a gente tem uma vasta oportunidade de geração de projetos em ambiente florestal no Brasil. É o país com maior cobertura florestal do mundo. Então, a gente tem umas oportunidades muito grandes aqui de geração desses ativos baseados na natureza serem utilizados dentro do mercado regulado no processo de descarbonização e também no processo de compensação. Então, a gente precisa olhar para esse mercado hoje como um todo e para o setor energético como um todo. Porque o setor energético hoje ele pode participar fazendo o processo de descarbonização e geração dentro dessas oportunidades. O setor energético ele vai ter que olhar se eles estão emitindo acima da permissão máxima que estabelece a lei, e a gente vai ter que olhar se no processo energético a gente tem oportunidade de geração ou não de ativos de carbono. Porque hoje, antigamente, quando a gente tinha um protocolo de Kyoto, o simples fato de você gerar energia renovável e jogar no grid gerava carbono. Hoje esse processo não mais gera carbono. Por quê? Porque isso perdeu adicionalidade no cenário brasileiro. Mas, por exemplo, o hidrogênio verde, a partir do momento que ele começa a substituir combustível fóssil, seja em processo industrial, seja em transporte, ele tem a oportunidade de gerar créditos de carbono. Então, a gente tem aqui uma série de questões entre mercado de carbono voluntário, mercado regulado que está sendo desenhado no Brasil e que provavelmente teremos uma lei esse ano. É provável, né? É um ano complicado do ponto de vista legislativo, mas é provável. E a gente tem um setor energético brasileiro podendo olhar tanto na questão de oportunidades quanto desafios e também obrigações. Então, acho que esse era um primeiro recado aí que eu queria passar para vocês. Obrigado. Eu acho que agora a gente conversa com o Jens. Eu queria saber de você, Jens, dentro do que o Thiago nos passou sobre esse mercado não regulado. O mercado não regulado no Brasil, em grande medida, atende a demandas do mercado regulado na Europa, por exemplo, que é um grande comprador dessa geração de créditos carbono em projetos no Brasil. Poderia nos comentar um pouco como é que fica essa relação do mercado não regulado, do mercado regulado europeu com o mercado não regulado brasileiro, na sua apresentação? Vou tentar isso. Eu acho tem que talvez entender primeiramente este mercado regulado na Europa, que não sei se é consciência de tudo, que realmente é uma ferramenta política para incentivar e também para gerenciar a descarbonização, a transição energética. Então, tem dois conceitos. Um conceito europeu mesmo, que está focando na área de indústria e de energia, onde tem um preço licitado de créditos de carbono de quase, está meio estável, o preço de $90 por tonelada. O outro lado, também a Alemanha introduziu em 2021 um mercado separado para créditos de carbono que está completando o que a Europa não fez, é basicamente aquecimento, grande tópico na Alemanha ou no norte, e também transporte individual, gasolina em total. Né? Lá o preço foi aumentado esse ano de 30 para 45 milhões. 45 euros por tonelada. Então, é um valor considerável, acho, né? E se a gente olha aqui, especialmente, até perguntei aos colegas, com florestas, com áreas naturais, que preço você consegue atingir aqui no mercado voluntário
3, 10, 15. Então, tem interesse das companhias alemãs comprar créditos aqui, porque tem lá um spread entre as duas coisas, né? Então, isso me explica porque é tão atrativo, porque também as companhias brasileiras estão atingindo esse mercado voluntário e conseguem vender na Europa. Que acho que com esse spread também faz interessante uns projetos de talvez combustíveis alternativos ficam interessantes para companhias brasileiras. Mas em total acho também tem essa necessidade de assim regular aqui, né? Porque queria mencionar isso porque cada um de nós tem essa pergunta, né? Quando você vai a um posto de gasolina, sempre pragmático, né? Todo mundo tem que decidir se bota gasolina ou etanol. Eu acho ainda, tenho essa discussão com meus funcionários, a maioria bota a gasolina porque fala, puxa, 70%, vale a pena mesmo, quantos quilômetros posso fazer com 1 litro. Só ninguém está olhando na balança de CO2, né? Etanol é mais ou menos 75% emitindo menos CO2 do que gasolina. Então, mostra que precisa ainda uma regulação local também para dar um incentivo certo. E falando, acho talvez importante também esse incentivo na Europa. A Alemanha resgatou mais ou menos no ano passado 18 bilhões de euros com esses créditos, né? Que são quase 100 bilhões de reais. E está usando esse dinheiro para plantas de demonstração de novas tecnologias, para dar também um suporte para indústrias mais afetadas que não se podem adaptar tão rápido aos custos do carbono, talvez para a população. Na Alemanha tive, pela guerra da Ucrânia, um aumento gigantesco do custo da eletricidade e está também ajudando para isso. Com isso, o Petito, além que funciona já esse mercado voluntário, o Brasil, eu acho importante um mercado regulado como ferramenta, como medida para gerenciar, para incentivar a transição energética. Você ainda tem tempo, todos os nossos painelistas estão bastante... A gente começou tarde, então. O Pedro, que agora vai conversar com a gente, que o Pedro é de uma certificadora, e daí eu provoco o Pedro, ao mesmo tempo de explicar o que é esse mercado de carbono, provoco o Pedro a nos explicar por que ainda é tão difícil no Brasil produtores rurais, empresas, conseguirem ter acesso a esses créditos de carbono, porque ainda é tão caro, por exemplo, ao produtor rural conseguir ter práticas mais baratas na sua... E assim, para quem está nos ouvindo que não é da área técnica, já que o senhor é da certificação, o que é mesmo esse crédito de carbono? O que é esse mercado, Pedro? Obrigado, Lessa. Inicialmente, obrigado pelo convite dos organizadores aqui e parabenizar pela organização. Ontem eu vi uma coisa, nós andamos em evento, eu fui professor da Universidade da Califórnia em São Francisco e também da Fundação Getúlio Vargas, sempre envolvido muito em eventos. Ontem uma colega nossa pegou a van errada. Cada van ia para um hotel. E ela chegou lá, poxa, mas eu estou no hotel errado. Me indicaram a van. O pessoal do evento, na hora, mudou o hotel. Então, isso é a atenção aos detalhes que faz um evento realmente... os problemas acontecem porque é uma questão humana e de pessoas, mas as coisas são resolvidas muito rapidamente. Eu acho isso aí para deixar registrado essa questão que um evento, né, se fazem. Claro, as pessoas que vêm trazer as suas experiências, mas também tudo que está por trás para que isso aconteça. Então, parabéns ao pessoal da organização. Bem, uma certificadora é um grande desafio. Eu sempre coloco uma metáfora. Uma certificadora é igual você ter um quebra-cabeça de 5.000 peças. E eu diria que todos os dias nós encontramos peças novas, já devemos estar com as 5.900 mais ou menos. Porque são muitos detalhes, nós demoramos 5 anos com uma equipe de engenheiros, uma equipe de gestores experientes, na qual eu me incluo, um grupo de advogados também, porque o Thiago sabe, é uma selva de leis o Brasil, da questão ambiental e regras e
entes públicos também que podem regular ou fiscalizar também algumas coisas. E nós temos uma parte tecnológica, porque você tem que entregar tudo com muita segurança, muita agilidade. O Lessa comentou inicialmente, olha, o preço, né, da certificação. Nós já estamos há 5 anos nisso, nós só começamos a certificar no final do ano passado, porque você demanda um tempo, e foi necessário esse tempo, para se construir um protocolo de certificação, que não é algo tão simples, onde você é a coluna vertebral do processo de certificação. E nós envolvemos vários especialistas, vários mestres e doutores na área, tivemos muita colaboração, reuniões imensas, e todos voluntários, né? O pessoal nessa área ambiental é muito interessante, foram voluntários, trabalharam conosco e emprestaram as suas expertises. Também alguns colegas do exterior têm nos ajudado bastante. E nós fizemos inicialmente um levantamento, o que era o mercado de carbono, tanto regulado como voluntário, em nível mundial, quem eram os players, como esses players atuavam, como eles atuavam no Brasil, e por que o mercado brasileiro não tinha se desenvolvido, apesar de todo o potencial que nós temos, principalmente em soluções baseadas na natureza. Chegamos a algumas conclusões, eu vou colocar rapidamente. Primeiro, o custo da certificação. Porque você tem alternativas, né? Geralmente em dólar, ou euros, ou francos suíços. Então, devido ao custo, porque os serviços nos países desenvolvidos é mais caro do que no Brasil, você tinha que ter áreas, aí criou o primeiro mito, né? Crédito de carbono, solução baseada na natureza, só na Amazônia. Porque você precisa de grandes áreas para gerar muito crédito e gerar receita para você pagar o processo de certificação inicialmente para o projeto ser economicamente viável. Então, nós entendemos o seguinte, nós respeitamos todas as nossas, nós não chamamos competidoras, porque nós não competimos entre si, porque nós não vendemos serviços, na verdade. As pessoas, os proprietários, no caso de soluções baseadas na natureza, que nos procuram, ou os desenvolvedores nos procuram, e aí é uma base de confiança que nós estamos construindo ao longo do tempo. E também respeitamos todas as nossas co-irmãs e aprendemos com elas, como eu espero que elas também aprendam algumas coisas do que nós estamos fazendo. Então, uma relação muito, muito respeitosa. Só que eram excludentes. Onde é que você encontra áreas grandes, disponíveis e que se enquadrem em algumas metodologias internacionais? Na Amazônia e principalmente em Norte e Mato Grosso também, onde as condições são ainda continua a Amazônia legal, muito parecido. E nós, como brasileiros, olha, não dá para ser assim, nós temos necessidade de adaptação de metodologias, porque as metodologias elas foram feitas, as que estavam até então para climas temperados da Europa e dos Estados Unidos. Então eu vou repetir aquilo que o meu professor de planejamento dizia, quando você só tem um martelo, tudo tem que parecer um prego. Então você tem realidades diferentes, você tenta usar aquilo que você sabe é cientificamente aceito. Claro, você não tem outro parâmetro. Então a necessidade de se construir metodologias adaptáveis a todos os climas brasileiros e as condições brasileiras. Aí está um desafio enorme. A nossa equipe técnica e vários colaboradores que têm trabalhado conosco de desenvolvimento dessas metodologias. Então nós trabalhamos com uma estratégia de liderança total em custos. Tudo nós tentamos fazer o mais barato possível na condição brasileira. E isso faz com que nós consigamos atrair áreas muito menores. Nós já conseguimos viabilidade, principalmente para o processo de certificação, a partir de 5 hectares. Embora a partir de 30 hectares você já consegue. Então nós estimulamos muito o consorciamento, principalmente para pequenas propriedades, que é a realidade em muitas regiões do Brasil. Nós temos o latifúndio, mas nós temos também no meu estado, por exemplo, eu sou catarinense, também no Rio Grande do Sul, no Paraná, em algumas regiões do Mato Grosso, São Paulo, você tem
pequenas propriedades. E elas todas estavam fora do mercado de carbono. E você é obrigado, a partir do sul, 20% até 80% na Amazônia, de reserva legal. Então, essas áreas e algumas áreas nativas, né, e há uma legislação toda que segura ou que evita que você possa dar um destino econômico às áreas. E está tudo bem, é a lei, nós respeitamos a lei, e é assim que temos que seguir. Quando se fala de mercado voluntário, aí existem muitos mitos e desinformação sobre o mercado. Nós que estamos nesse mercado já há algum tempo também, e um deles que o mercado voluntário seria um vale-tudo. Ah, não, é voluntário, como se fosse assim, eu posso ajudar essa instituição ou não. Primeiro, nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa. Então, a empresa tem também vários objetivos. E nós seguimos códigos de conduta muito restritos internacionais. Nós temos uma governança muito forte na certificadora e tem que ser assim, porque senão o seu crédito lá na frente, ele vai ter um valor muito pequeno. Então nós trabalhamos muito para não ter qualquer tipo de conflito de interesse. Então a certificadora é uma das grandes dificuldades. Nós não temos força de vendas, eu não posso ter força de vendas. Se alguém está ligando para você para oferecer qualquer coisa, não é uma certificadora. A certificadora não vende. A certificadora não tem parcerias comerciais. É muito comum, tá, no nosso dia a dia. Eu vendo e compro fazendas. Eu tenho aqui 50 clientes, eles todos poderiam, eu não consigo uma comissão aí, nós viraríamos parceiros de todos esses 50 clientes. Então tem que ser uma iniciativa, e quem tem que pagar, se há alguma comissão, é o próprio proprietário para esse intermediário que está proporcionando. É como se fosse uma venda de uma propriedade, uma relação imobiliária. A certificadora não pode entrar nisso. Nós também não prestamos serviços de consultoria. Nós não podemos, por regras, prestar serviço de consultoria. Eu não posso fazer, por exemplo, regularização fundiária ou algum tipo de orientação nos contratos. A nossa área jurídica conversa com os advogados sobre as cláusulas e o que colocar, o que não colocar nos contratos. Mas nós não podemos fazer isso em termos de nós elaborarmos o contrato ou assegurarmos para um potencial, para uma pessoa que está certificando conosco, garante que o contrato nós fizemos, nós temos aqui um modelinho. Isso não existe. Como também nós não fizemos projetos, senão nós estaríamos concorrendo, e também não fazemos consultoria, não auditamos projetos, nós não compramos e vendemos créditos. Muitos, mas você não tem interesse, vai gerar muito crédito. Nós não podemos vender, nós não podemos manter qualquer tipo de relação comercial que seja com as pessoas que certificam conosco. No máximo, a regra permite, os códigos internacionais, vamos supor aquele pequeno produtor rural que não tem condições, ele não conhece brokers, comercializadoras ou empresas interessadas em compensação de créditos, nós podemos colocar no nosso portal, no nosso site, aquela região, tem tantos créditos, mas nós não podemos cobrar nada ou ganhar comissão daquilo. Ok? Então, deixar isso bem claro, e não é um vale-tudo. As outras certificadoras sabem disso, os elaboradores também sabem disso. A seriedade que você tem que ter, né? A mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer séria. Então, não basta ter um verniz, você tem... E no Brasil é difícil isso, porque as pessoas sempre querem um caminho curto, uma forma, um jeitinho, e como é que eu faço isso ou aquilo. E eu diria, se nós dessemos jeitinho, nós temos hoje 25 projetos em 8 estados. Talvez nós tivéssemos 300, mas eu não sei o que esses créditos valeriam. Só para finalizar essa primeira parte, existe muita coisa no mercado, aí mitos e desinformação, aproveitando aqui
os nossos colegas e a plateia qualificada. Existe muita ação voluntária que é diferente de mercado de créditos de carbono voluntário. Há uma diferença muito grande. Então, deixar bem claro, CPR verde não é crédito de carbono, mesmo que use a mesma unidade de tonelada de carbono, não é crédito, é um título. A plantação de árvores, embora nós incentivamos, até orientamos alguns projetos, como ação voluntária da certificadora, mas não é crédito de carbono. Eu compensar com a plantação de árvores, ok? Não é crédito. Você está fazendo uma ação que é boa para o meio ambiente, mas isso você não pode chamar de crédito de carbono, mesmo que a medida seja a mesma, de você mensurar o estoque usando algumas técnicas científicas. Se deixar bem claro. E terceiro, que tem surgido no Brasil e praticamente todas as semanas 2, 3 pessoas nos ligam ou querem conversar sobre o levantamento de estoque de carbono por satélite. Olha, na certificadora nós usamos uma tecnologia suíça que nós estamos trazendo ao Brasil também, e os nossos engenheiros florestais, nós cruzamos esses dados de satélite com outros e nós fizemos uma análise preliminar estimada. Os satélites ainda não têm a precisão, e olha, a diferença dá de 15% a 30% para mais ou para menos. E uma certificadora jamais pode dizer, isso aí, esse crédito aí, você pode ter 10 mil como 7 mil créditos, tá ok? Tá certo? Você topa isso? Quer dizer, isso não tem valor de mercado, isso não é um ativo financeiro que possa ser aceito pelo mercado com qualquer nível de credibilidade. Ok, obrigado. Obrigado, Pedro. Agora a gente vai conversar com o senhor Habib, que é do Senado Federal, e para o Habib tem talvez a pergunta, o questionamento mais difícil, que é como é que anda essa discussão do mercado regulado. O mercado regulado, em certa medida, pode gerar grandes receitas para agricultores, para projetos de preservação, mas, ao mesmo tempo, ele também não pode gerar um custo e um imposto extra para o parque industrial brasileiro, para o produtor industrial. Isso não choca, em certa medida, até com a política de reindustrialização do Brasil? Obrigado. Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Vou puxar a sardinha primeiro um pouco do lado das ciências da vida. Sou biólogo, eu sou da consultoria legislativa do Senado, da área de meio ambiente. Por coincidência, lá somos em torno de 6 dessa área, 5 são biólogos. Então a gente está falando aqui de mercado, crédito, sistema financeiro, e esses termos são, digamos assim, a espinha dorsal do que nós estamos conversando aqui, né, dos mercados regulado e voluntário de carbono. Agora, é importante a gente ter a visão contextualizada do problema que nós estamos enfrentando. O efeito estufa, ele é um efeito natural. Se não existisse o efeito estufa, a Terra seria muito mais fria, não seria habitável por seres humanos. Haveria bactérias, micro-organismos, outra biota adaptada a esse frio, mas os seres humanos não estariam aqui. Então, o efeito estufa, só que ele está passando dos limites, né? E todas as previsões que nós temos é da necessidade de ações para contrabalancear isso. Bom, dito isso, lá na consultoria legislativa nós atendemos a todos os senadores da mesma maneira, não temos ideologia. Quando foi mais ou menos 2019, nós fomos procurados por um senador que tinha ido para a Arábia Saudita, se eu não me engano, e aí ele voltou com a demanda e falou o seguinte: olha, lá o sultão, sheik, não sei, o dirigente máximo falou: vocês precisam ter um mercado de carbono porque nós queremos comprar de vocês. Então, como tem essa demanda de um país altamente emissor de gases de efeito estufa, isso você multiplica ao longo do planeta pelas empresas que querem compensar suas emissões voluntariamente.
E aqui nós estamos falando do mercado voluntário. O que nós temos hoje, que o Henrique colocou, nós temos o mercado voluntário, a rigor, os atores desse mercado dizem assim, a gente não quer regras. Quanto mais a gente tiver liberdade, melhor. E se houver regras, que elas tragam segurança jurídica e não impeçam a nossa atuação. E a própria ideia de mercado voluntário é essa. O mercado regulado, que já existe em vários países, tá? O Pedro me lembrou aqui, provavelmente o primeiro lugar do mundo foi na Califórnia, o mercado regulado, veio o mercado regulado europeu, já existe mercado regulado na China, na Coreia do Sul, em vários países do mundo, Austrália, Nova Zelândia. Nós não temos ainda, estamos sendo cobrados por isso. Por quê? Porque o Brasil tem um papel importante como emissor de gases de efeito estufa e como possível ofertante de créditos por empresas que querem assumir compromisso de reduzir suas emissões. Tá? Então, hoje, o que nós temos? O projeto de lei de mercado regulado, ele nasceu a partir de um trabalho que foi feito pelo Banco Mundial, junto com, era primeiro o Ministério da Fazenda, depois o Ministério da Economia, então atravessou 2 governos, foi de 2016 a 2020, que era um projeto que era uma parceria do Banco Mundial para preparar países para um mercado de carbono. E várias das, digamos assim, das conclusões desse estudo estão hoje nesse projeto de lei. Por exemplo, foi colocado aqui a questão da competitividade. Então, o mercado regulado ele não pode afetar a competitividade das empresas. A implementação dele ser gradual, isso também é uma regra que está dentro do projeto. Ele não pode ter um caráter de arrecadação fiscal, ele não é para arrecadar. A ideia dele é conduzir e incentivar os setores mais emissores de carbono a, digamos assim, ou diminuírem suas emissões, né, ou compensarem essas emissões. Bom, esse projeto hoje, ele está na seguinte situação. O presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, o senador Pacheco, tomou esse projeto como prioridade, tem atuado junto à Câmara, porque a Câmara dos Deputados analisou um projeto que o Senado enviou e nos devolveu esse projeto com algumas alterações. Foi o deputado Aliel Machado, o relator na Câmara, e fez alterações importantes, sobretudo para atender preocupações do setor agropecuário, tá? E nós agora estamos com esse projeto. É possível que, muito em breve, a gente tenha a conclusão dessa lei. Tá? Ela é uma lei mais estruturante. Após ela aprovada, vai ser necessário uma série de regulamentações por parte do Executivo. A lei prevê, o projeto prevê a participação dos atores regulados, da academia, dos setores econômicos na formulação, digamos, das normas estruturantes. Quais são essas normas? Bom, resumidamente, para também não tomar muito tempo, o mercado regulado, ele cria um sistema brasileiro de comércio de emissões, tá? E ele diz o seguinte, olha, está aqui um plano nacional de alocação, quais são os operadores, as
mercado regulado, ou seja, regulamento é como se fosse uma norma, entre aspas, obrigatória. Os atingidos por ela são obrigados a seguir. Então, se uma norma que é voluntária for chamada num regulamento, por exemplo, ela na prática ela passa a ser obrigatória, né? E o que ele faz com o regulamento? Normalmente um regulamento pode ser que ele tenha, por exemplo, vamos lembrar uma coisa do Inmetro, que tem a ver também com o carbono. Nós temos os selos do Inmetro de eficiência energética, né? Essa eficiência energética, no fundo, tem a ver também com as emissões, porque essas coisas cada vez mais vão se entrelaçar, né? Então, nós consideramos no Inmetro que a questão do mercado de crédito de carbono, ele vai crescer demasiadamente, né? Essas empresas que nós já temos aqui, que são extremamente experientes, né? Provavelmente teremos a concorrência de outras empresas, né? Então, é um mercado que está florescendo, né? E que vai permear, porque no futuro todos nós poderíamos fazer, no limite, a comercialização de crédito de carbono. Será que a comercialização de crédito, né, é uma provocação apenas minha? Será que vai substituir todas as moedas do mundo? Entendeu? A gente não sabe, né? Ou seja, é uma coisa que vai se tornar muito importante, né? Então, eu gostaria de saber com o senhor apresentador aí, eu posso fazer uma palestra rápida de uns 10 minutos, para eu até complementar a minha resposta? Não está previsto agora, nesse momento, mas eu tenho uma consideração final de 5 minutos. Mas eu quero retribuir a provocação e lhe perguntar, o senhor, Sérgio, é do Instituto de Medidas. A gente tem um número desse mercado que cada um poderá vir a vender? A gente tem uma estimativa... Olha, nós temos uma estimativa paralela. Lá no Inmetro, nós fizemos nos últimos anos uma coisa que é chamada balanço social, ou seja, quanto que uma empresa que nós prestamos serviços, que damos consultoria, que desenvolvemos projetos conjuntamente, quanto que esta empresa ela ganhou em cima da nossa colaboração. Quem tem uma expertise também muito grande nessa área, na área agropecuária, é a Embrapa, né? Que vende as sementes, que também desenvolve projetos conjuntamente, né? Que faz consultoria, né? Nessa parte toda agropecuária, né? Então nós temos atuado também nesse momento. E nós fazemos esse levantamento há uns 10 anos. No ano passado, nós tivemos, ou seja, quanto que as empresas, porque como as empresas, elas existem, elas têm uma finalidade social, todo o que elas tiverem de lucro, de resultados, nós consideramos que isso aí vai ser revertido para o bem da sociedade. Então, esse balanço social deu, ano passado, perto de 100 bilhões de reais que nós temos. Então, é claro que a gente não fez do crédito de carbono, né? Mas como o crédito de carbono está crescendo muito, né? Então, eu acredito que se hoje se tivéssemos hoje em dia, por exemplo, olha só, também uma outra provocação, se tivéssemos um mercado regulado que saísse nesse momento e as regras dele fossem as regras atuais do mercado voluntário no Brasil, que temos vários entes, né? Eu acredito que o mercado movimentaria provavelmente um valor de 50% desse valor que eu apresentei aqui para os senhores e senhoras que estão assistindo. Eu acredito que cerca de 50 bilhões de reais se tivesse um mercado regulado com as regras do mercado voluntário de hoje no Brasil. Então, isso é muito grande. Então, nós temos essa consciência que estamos ao lado da sociedade, das empresas, para que esse resultado que vai vir para as empresas brasileiras vai chegar também na sociedade brasileira, reduzindo a pobreza, para que a gente tenha uma transição energética justa, né? Então, é muito grande realmente. Obrigado pela oportunidade de expressar esse número. Obrigado, Sérgio. Fica também a provocação da gente ter a etiquetagem de emissão de carbono do Inmetro. Eu acho que a gente não tem ainda isso, né? Nós temos câmaras que conversam com o nosso setor, né? Que eu atuo na diretoria de metrologia científica, metrologia industrial e desenvolvimento de tecnologias. Essa é mas nós temos no Inmetro a diretoria de avaliação da conformidade e certificação. E essas discussões, né, têm sido tratadas dentro dessa diretoria do Inmetro, e ela tem várias câmaras, várias comissões técnicas que convidam o setor privado afeto
afeito a essas discussões, e essa discussão que o senhor colocou, esses fatos, realmente isso são uma realidade, com certeza. Obrigado, Sérgio. Agora eu quero, vou alternar aqui algumas perguntas com os senhores, e vou pedir para o Jens me falar o que ele acha sobre essa redução cada vez maior que existe na possibilidade da geração de créditos carbono com a transição energética. Porque cada vez mais a geração grande de créditos carbono está na preservação. O pessoal chama de REDD+, não mais a parte, porque já é dado como certo que você gera energia fotovoltaica, que você gera energia eólica. Então você já tem uma base instalada com isso e essa possibilidade de crédito de carbono começa a diminuir. Como é que isso está acontecendo na Europa e como isso pode acontecer no Brasil? O Brasil tem a grande oportunidade com a preservação de floresta. O que o senhor acha? Eu acho, já conectando com a pergunta que você fez para o Sérgio, acho isso não é um problema, porque, de novo, a ideia do crédito de carbono não é criar um mercado, né? não um novo produto financeiro, produto que todo mundo pode ganhar dinheiro com. Não, eu acho, para mim, é uma medida, uma política pública para influenciar a transição energética, né? E, se no fim, a gente está num mundo que não estamos mais emitindo CO2, estamos neutro, não tem mais crédito, mas também não preciso mais, né? Então, acho importante, por isso, o tamanho do mercado não é tão decisivo, porque não é um produto, não é como, sei lá, quantos caminhões, carros, o etanol estou vendendo. É uma ferramenta para influenciar a transição energética, né? Por isso, acho, de novo, para a Europa, acho que vai demorar muito ainda, né? Porque já pela matrix elétrica ou energética de Europa está muito longe de se neutralizar em CO2. Claro, se poderiam comprar depois créditos no Brasil, outros países que têm talvez essa capacidade, mas isso mais não quero dizer greenwashing, mas isso não resolve o problema de emissão de CO2. Por isso, acho vai continuar bastante tempo ainda essa pergunta na Europa, e, como falei, acho necessitado essa ideia do mercado de créditos de carbono que vai influenciar e vai liderar para a redução do carbono. Então, não conheço bem cenários como a Europa, ao fim, pode chegar a essa neutralidade. Eles vão ter esses créditos, comprar talvez em outros países, mas é isso a chance do Brasil, tem que importar realmente produtos, como também um balanço negativo, né? que sendo combustíveis, depois talvez aços, com um impacto muito menor do que isso. Eu não vejo tanto que a Europa vai comprar crédito, ou vai comprar créditos, mas não é no senso, acho, da regulação, mas vai começar mais e mais a comprar produtos de baixo carbono e, com isso, reduzir esse footprint. Obrigado. Conversar com o Thiago agora exatamente sobre isso, Thiago. Seguindo essa lógica, o mercado de crédito de carbono é um mercado que vai gerar o seu próprio fim, na medida em que traz a transição energética. Mas muitos gestores, inclusive, chegaram a pensar o mercado de créditos de carbono como uma grande solução para áreas pobres, soluções no sentido de preservar a floresta. Será que a médio ou longo prazo a gente pode pensar isso como uma alternativa para o Brasil agora, que detém uma área de floresta tão grande e uma área não explorada economicamente, que é uma das críticas comuns, inclusive, que o mundo desenvolvido utilizou esses recursos e o Brasil não teve essa oportunidade, então ele quer uma contrapartida. Como é que o senhor entende essa questão desse mercado que deve acabar? Essa pergunta é muito boa, né? Porque a gente tem que lembrar que
crédito de carbono, mercado de carbono, isso é um sistema, uma ferramenta de precificação de uma externalidade na economia. Então, por que se precifica carbono? Porque isso é uma ferramenta para você dar valor a alguma coisa que nunca foi contabilizada no processo produtivo. É para isso que significa. Precificação de carbono é uma ferramenta para que você atingir determinados objetivos climáticos. Então, essa ferramenta ela pode ser aperfeiçoada e ela pode deixar de ser necessária em algum momento. Quando a gente fala, por exemplo, de mercado de REDD, né, o mercado de carbono florestal, a gente, desde o nascedouro dele na UNFCCC, lá nas Nações Unidas, ele sempre foi tido como um mecanismo de transição. Né? O REDD, então, por exemplo, ele sempre foi tido como um mecanismo que vai existir, a gente vai atingir ali o desmatamento ilegal zero, né? Vamos parar, vamos frear o desmatamento ilegal, e a partir desse momento você acaba a pressão pelo desmatamento na região amazônica, por exemplo, ou no Cerrado, ou no Mata Atlântica, e aí você não tem tanta mais demanda por geração daquele ativo. Então, sim, né, a ideia desse tipo de ferramenta é que você atinja determinados objetivos no final do dia que sejam, né, a integridade climática, a integridade social, a integridade ambiental e a integridade financeira. Agora, existem outros mecanismos. Né? Você tem mecanismo de taxação. Né? Você pode precificar o carbono taxando ele. Então, por exemplo, cada barril de petróleo você pode colocar uma CID de combustível, dentro da CID de combustível, um adicional de preço do carbono. Né? Então, você está também precificando e forçando com que a indústria e o setor de transportes adotem novas tecnologias que não aquele combustível fóssil. Enfim, existem várias formas de precificação de carbono na economia. Agora, existe um componente que está cada vez mais relevante no mercado de carbono, e aí em todos os setores, que é esse que você falou, Henrique, a questão da integridade social e da biodiversidade. Então, por exemplo, quando a gente pega o Brasil, a região mais pobre do Brasil está onde? No norte do país. Né? Aonde que a gente tem a maior oportunidade de geração de carbono no Brasil? No norte do país. Então, outros biomas são relevantes, outras regiões são relevantes, mas quando a gente analisa o cenário Brasil, a gente tem uma oportunidade de gerar muito ativo que ele deve ter um compromisso social muito importante, que é, eu vou gerar aquele ativo lá, mas eu vou gerar renda e vou gerar emprego naquela região também. Então, esse componente social hoje, quando você pega o mercado voluntário de carbono, os grandes compradores, os grandes traders de carbono no mundo, eles olham assim, tá legal, vi que você, do ponto de vista metodológico você fez o projeto, mas o que ele está me trazendo de ponto de vista da biodiversidade e dos aspectos sociais? Então, hoje você tem certificações adicionais à certificação de que mede o carbono, que são certificações que medem a melhoria da qualidade de vida socioambiental da região do projeto. Então, se você não tiver esse componente agregado dentro dos ativos de carbono, você não vende mais carbono, por exemplo, para a Europa. Então, hoje, os grandes demandantes de créditos de carbono, eles querem olhar também a sua certificação socioambiental. O que você está fazendo, além de simplesmente gerar aquele ativo que aferiu o carbono? Como é que você está aferindo o desenvolvimento humano e da biodiversidade na região? Então, esse é um ponto super importante dentro dessa linha que você falou. Agora, dentro do ambiente florestal, a gente, como o REDD, ele já nasceu e ele está agora atingindo o voo de cruzeiro, ele vai ter esse voo de cruzeiro por mais alguns anos, a gente tem que lembrar que a gente também tem o crédito, uma nova metodologia de precificação, tá, de biodiversidade. E aí a gente não está mais tanto atrelado ao crédito de carbono em ambiente natural, né, em ambiente florestal. A gente está olhando também um outro tipo de crédito, que é o crédito da biodiversidade. Aquela biodiversidade que está ali, ela precisa ser valorizada justamente para que não aconteça a perda da fauna e da flora naquela região. E quando a gente fala de biodiversidade também, em regiões florestais, de cobertura florestal, a gente também tem sempre o aspecto humano. Né? Quem que vive naquela região? As populações tradicionais, né? Os ribeirinhos, quilombolas, os indígenas. Então, a gente tem que lembrar que precificação de carbono é um mecanismo para a gente atingir um fim. Qual que é o fim? A dirimição dos efeitos climáticos, né? E quando a gente pega ali o Acordo de Paris, toda vez que ele menciona mercado de carbono, ele fala mercado de carbono e dirimição da pobreza. Não existe mais mercado de carbono sem o aspecto social, sem o aspecto da biodiversidade atrelado a ele. Então, acho que
esse ponto que você levantou é super importante, por quê? Porque ainda que a gente esteja num mecanismo que pode ser que ele acabe daqui a 20, 30 anos, esse mecanismo ele não vai deixar de valorizar os componentes da biodiversidade e os componentes sociais locais. Obrigado, Thiago. Também gostaria de convidar a quem está nos acompanhando online pelo YouTube, pelo painel, e quem está aqui na plateia, se quiser enviar perguntas aos participantes, que repasse para a nossa equipe que está aqui. E daí eu queria convidar o Pedro, o senhor, a responder e a conversar um pouco exatamente sobre a agricultura de baixo carbono. Por que é tão difícil ainda para o agricultor, por que é tão difícil ainda perceber que a floresta em pé pode valer mais do que o pasto? Por que a gente não conseguiu dar esse salto ainda no Brasil? Lessa, tem uma questão cultural. Nós temos acompanhado muito um belíssimo programa que tem em nível nacional, que é agricultura de baixo carbono. E uma das grandes dificuldades, eu tenho acompanhado lá no meu estado e vários seminários também da agricultura de baixo carbono, é mexer com a cabeça, principalmente do pequeno produtor. Porque ele tem uma forma de plantar, ele tem uma forma de encarar a natureza, isso já é por gerações, não é de hoje ou de ontem. Então, eles estão numa estratégia muito interessante de convencimento. Eles estão pegando cases, quem já está convertido. Então, eles estão trazendo cases, estão divulgando, estão levando para os extensionistas rurais, olha, e trazendo para aquilo que o pessoal do agronegócio valoriza. Olha, a relação arroba por hectare, a relação de sacas de soja por hectare. Ou seja, você plantar, ter uma agricultura de baixo carbono, ao contrário do que se pensa, a produtividade na média aumenta. De todas as culturas e também do gado e outras criações também. Então, eles estão mostrando. Só que há uma resistência. Poxa, é quase como um salto no escuro quando você tem um peso cultural muito grande daquilo que você faz durante anos. É assim, qualquer um das nossas vidas. Agora você vai virar um médico, por exemplo. Pô, mas eu não sou médico. Não, você vai entrar na faculdade de medicina de novo. É um salto no escuro. Então, há necessidade desse processo de mudança. Eu só queria um ponto que eu esqueci lá no início, Les, queria complementar. O tempo das certificadoras internacionais, das nossas co-irmãs, vai de 2 a 3 anos para o processo de certificação. A LuxS, a Lux Carbon Standard, o site também, o protocolo, ele é aberto. Nós conseguimos, com muita tecnologia, muitas salvaguardas, e melhoramos um pouquinho, aprimoramos ao Brasil o processo, nós conseguimos algo entre 6 meses e 1 ano. Então, nós temos, os primeiros créditos estão saindo agora em setembro, com 9 meses, numa área grande no Pará, que tem muitos dados. Nós modificamos um pouquinho o processo do processo de validação, verificação. Também nós trouxemos para dentro do processo de certificação uma análise de viabilidade, que nas certificadoras você apresenta o projeto. Nós entendemos que, por exemplo, eu vim da academia também, e a academia não prepara engenheiros e biólogos para fazer projetos de carbono. Eles vão aprendendo como? Na prática. A maioria aprendeu na prática. O curso de Direito, mesma coisa, né? O curso de Administração, como gerenciar um projeto, como tratar com povos originários, como trabalhar com quilombolas, como trabalhar com comunidades ribeirinhas. Isso você tem algumas práticas, não é generalizado. Então, nós exigimos, nós criamos uma certificação, eles não são nossos funcionários, eles são independentes. Nós também não temos nenhum ganho com esse trabalho, mas é um esforço para dar mais integridade ao processo, que todos os elaboradores de projeto, e a certificadora fornece muita informação sobre o protocolo, sobre a nossa plataforma de certificação, e nós submetemos, que para muitos cria um medinho, assim, é um exame de suficiência. Então, para você trabalhar conosco, você tem que entender aquilo que você está fazendo.
porque é recente agora, alguns cursos de pós-graduação estão trazendo ou disciplinas, ou cursos de extensão. Tem o professor Sanqueta, da Federal do Paraná, que tem feito um trabalho também de, eu digo, quase evangelizando, né, na questão dos projetos e tentando motivar mais pessoas. Mas só para finalizar, eu gostaria de... Eu entendo a colocação do Tiago, nós temos o mesmo ponto, mas pegando a minha colinha aqui, nós estamos colocando em consulta, isso não dá para... É um parágrafo, né? É uma metodologia, redução de emissões por meio de utilização de fontes renováveis na geração de energia elétrica, solar, eólica, hidráulica, biogás e biomassa, e também conseguimos estendê-la ao hidrogênio. Ok? Temos que olhar a linha de base, projeto a projeto, a nossa equipe técnica é muito rigorosa nisso aí, para verificar a efetivação ou não, ou economicamente se é viável ou não a geração de créditos. Mas é uma metodologia adaptada às condições brasileiras, e nós temos uma demanda muito grande na certificadora de pessoas de energia limpa. Então, nem todos os projetos geram créditos. O fato de uma energia ser limpa não quer dizer que ela tenha linha de base para efetivamente se fazer um projeto de crédito de carbono. Isso deixando bem entendido. Mas há algumas situações que sim, eles são viáveis. E na certificadora nós temos uma preocupação muito grande, foi uma provocação e nós aceitamos essa provocação, porque você tem elaboradores de projeto, você tem auditorias de terceira parte, você tem uma supervisão ativa da certificadora durante todo o processo. Nós não nos limitamos a botar um carimbo naquilo que uma auditoria faz, nós acompanhamos o trabalho para dar uma maior integralidade. É quase uma salvaguarda, né, um segundo nível. Perfeito, Pedro. Mas nós estamos, só para aquilo, respondendo, né, a questão do... Nós estamos criando uma metodologia de rating para créditos de carbono. Então, justamente tratar essas questões, 4 questões básicas. Primeira, água. Produção de água, melhoria da qualidade da água e também a conservação da água em solo. Segundo, questões de biodiversidade. Nós não tratamos preservação e sim conservação, porque uma área sob projeto de carbono sempre tem que ficar melhor do que sem o projeto. Esse é um princípio básico. E, por último, a questão social. Nós temos que melhorar as comunidades, as condições de vida, justamente por os compradores olharem essa questão, de, o que o seu projeto está fazendo, além de aumentar o estoque de carbono. Então, esse rating é por entidades externas com governança independente. A certificadora não participa, na verdade, ela também é julgada. Então, é um processo um pouquinho novo, é mais um nível de segurança que nós tentamos colocar nos nossos créditos. Obrigado, Pedro. Guardar um pouquinho para as considerações finais, Pedro, senão... senhor Habib, o senhor Pedro falou agora, ele estava falando exatamente sobre que nem todos os créditos são elegíveis a gerar, nem todas as áreas, nem todos os projetos são elegíveis a gerar crédito. Em certa medida, isso acaba fazendo com que não seja apenas preservar uma área. Essa área precisa, em certa medida, ser rentabilizada. Como é que está andando esse projeto do Senado e como o senhor vê isso? Não seria fundamental que toda a preservação pudesse ser rentabilizada com créditos carbono? Sem dúvida. E esse é um pleito muito forte do setor agropecuário. Tá? O setor agropecuário, todos aqui sabem, tem um peso político e econômico muito forte no Brasil e dentro do Congresso Nacional isso não é novidade para ninguém. E uma das grandes reclamações é exatamente isso que o Henrique acabou de colocar. Espera aí, eu sou obrigado a preservar, mas eu preciso ser remunerado por isso. Estou me colocando no lugar do produtor rural. Tá? Muitas vezes o ambientalista... eu não me encaixo no perfil do ambientalista extremo, tá? Então, ele acha o seguinte, não,
está na lei e você tem que cumprir. Inclusive, existe no conceito de adicionalidade associado à preservação de floresta, né, a gente fala floresta, mas vou colocar vegetação, porque tem muitas áreas no Brasil que não são floresta. Tá? Caatinga não é floresta, o Cerrado, boa parte do Cerrado não é floresta, então a gente tem que tomar cuidado também para não discriminar, falar assim, é só a Amazônia. Não, os produtores rurais, eles estão, inclusive vou até pegar aqui complementar uma coisa que o Pedro colocou, que é o seguinte: mais de 80% dos produtores rurais no Brasil são pequenos e médios. Tá? Eu acho que é 85%, alguma coisa assim. A nossa concentração fundiária é muito grande. O Nordeste é responsável por quase metade dos pequenos proprietários rurais. Então, olha um exemplo aqui. Digamos que uma empresa júnior do INFET, de uma universidade federal, seja procurada, ou uma consultoria formada por jovens aqui, que eu estou vendo que tem muitos jovens que estão aqui, vieram a essa conferência. Vocês é que são o futuro de tudo que a gente está discutindo aqui, que nós vamos viver mais 20, 30 anos, nós esperamos deixar um legado, mas nós não temos a ilusão que nós vamos ver a mudança. Né? Pelo menos para mim isso é muito claro. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que o Ariano Suassuna falava assim, que o otimista é ingênuo e o pessimista é amargo. Então ele dizia que ele era um realista esperançoso. Né? Então eu acho que todos nós que estamos nessa seara, nós somos realistas esperançosos. Se uma empresa júnior for procurada por uma cooperativa de agricultores familiares para conseguir isso que o Henrique acabou de perguntar, ela não vai conseguir certificar os créditos nas certificadoras principais hoje que estão no mercado, porque é muito caro, muito caro. Por isso é que se fala que exige grandes extensões de terra, exige que seja em floresta. Então, é muito assim, a gente fica muito feliz de ver uma certificadora nacional sendo construída e oferecendo um custo menor. Porque hoje, esse pequeno produtor não consegue gerar crédito de carbono. Tá? Seja por preservação, seja por... Vou dar um outro exemplo. A cooperativa de agricultores familiar do Piauí quer criar uma fazenda solar. Muito possivelmente, ela não vai conseguir certificar esses créditos, pelo alto custo dessas certificações. Tá? Então, só finalizando a pergunta do Henrique, nós estamos sendo desafiados a responder essa sua pergunta como sociedade. Porque quando a gente vai para o Cerrado, você mora em Brasília, eu também, o Cerrado é o bioma que mais está perdendo vegetação nativa ano a ano. E em torno de 8, eu falo disso porque eu trabalho com ecologia da restauração, então é um tema que eu conheço. Em torno de 8 milhões de hectares no Cerrado ainda podem ser desmatados legalmente, porque os proprietários não utilizaram toda a vegetação que ainda pode ser desmatada. O Cerrado, a reserva legal é de 20%. Como é que esses proprietários vão ser incentivados a não desmatar? Eu não tenho essa resposta, mas a gente acredita que medidas como o mercado voluntário, né, em interoperabilidade com o mercado regulado e outras políticas públicas como o pagamento por serviços ambientais, podem resultar, em algum momento, o proprietário rural falar, opa, espera aí, eu vou desmatar para a pecuária e vou ganhar tanto por ano. Mas espera aí, se eu fizer uma agricultura de baixo carbono, ou se eu mantiver essa vegetação, vai ser pau a pau. Ou eu vou ganhar um pouco mais. Então é isso que a gente espera que aconteça. Nós trabalhamos para isso e acreditamos que isso seja possível. Uma das coisas que me ocorreu enquanto o senhor falava é que exatamente esse mercado tem uma regra que para ter créditos de carbono, ele tem que demonstrar que ele corria o risco de ser desmatado, né? Essas propriedades. Então, mesmo que você preserve, se não há o risco, não é no todo.
Desmatamento evitado. Desmatamento evitado. Mas não existe só essas metodologias, existem várias metodologias que trabalham com outras perspectivas. Inclusive, um projeto REDD, para ser elegível, normalmente você tem que ter uma área desmatada do entorno de até 20 ou 50 vezes. Então você tem dificuldade de legitimar, você eleger, né, colocar como legítimo dentro da metodologia REDD. Okay. Tanto que nós, na certificadora, não trabalhamos com REDD, como outras certificadoras internacionais também não. Então é uma discussão, aí o REDD está sobre aspectos críticos, mas nós antes dessas questões nós já tínhamos decidido de não trabalhar com ele, porque ele exclui os demais biomas. Você pega o bioma, por exemplo, Mata Atlântica, onde você tem um índice de desmatamento muito pequeno. Mas como é que você vai gerar renda para que as pessoas se motivem a preservar aquele ecossistema? Então você tem que ter formas alternativas diferentes e, claro, nós chegamos até aqui, mas não quer dizer a ciência, como colocou o Tiago no início, ela está em constante, ela é um desafio, ela é a busca da verdade, não é uma verdade absoluta. O que vale hoje, amanhã será diferente e no futuro provavelmente também. Obrigado, Pedro. Então, essa é a questão. A gente já está com um tempo bastante corrido, então como a gente prometeu, a gente vai abrir espaço para 3 perguntas que se identificam do nosso auditório aqui. Eu vou pedir que os senhores respondam, que quem for fazer a pergunta seja breve e que identifique quem é dos nossos participantes do painel que os senhores gostariam e as senhoras gostariam que respondessem. Eu vou pedir para os senhores painelistas que apontem, que façam a sua resposta em 2 minutinhos para a gente liberar o auditório para a próxima palestra. Obrigado. Okay. Bom dia aí a todos, todas. Parabéns pela mesa, foi excelente. Meu nome é Flávia, sou professora na Unicamp. E aqui foi falado muito sobre soluções, né, do crédito de carbono ligado a questões da natureza. A minha pergunta é, há exemplos para que vocês relatem sobre crédito de carbono envolvendo o setor de transporte, que a gente sabe que é altamente emissor, né? Aqui no Brasil a gente tem soluções de biocombustível, a eletrificação está chegando, mas eu queria saber se tem alguns exemplos nessa linha. A quem a senhora direciona a pergunta? Quem quiser responder. Quem gostaria Quem de puder se voluntariar? Vamos fazer as 3 perguntas que a gente abriu. Bom dia, também parabenizar, acho que os 6 que estão aí conseguiram de uma maneira muito clara passar as ideias e foi Desculpa, muito interessante. O nome do senhor? Meu nome é Euler Lage, eu sou da Casa Civil da Presidência da República. E a minha pergunta é com relação ao RenovaBio. O RenovaBio tem o CBIOS, que é similar ao crédito de carbono, mas não existe uma relação direta entre eles, de conversão ou qualquer coisa assim. Eu queria saber se existe essa ideia de procurar colocar o RenovaBio dentro do âmbito do crédito de carbono, ou se vão ser independentes. Que o RenovaBio, eu vejo a discussão às vezes que, como o Sérgio Pinheiro comentou, de se transformar numa moeda, né? Já vi essa discussão a respeito dos CBIOS. Então eu queria saber isso, se existe essa ideia. Não sei quem poderia responder isso exatamente. E a nossa terceira pergunta da senhora. Não, temos mais um, sim. Vamos fazer 4 então no pacote. Agora cabe aos senhores agora responder rapidamente. Qual a sua pergunta, sua identificação? Meu nome é Matheus, eu trabalho aqui na Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí. A minha pergunta é dirigida ao Pedro. Ele já havia comentado que vamos muito atrás de pequenos produtores, né, atrás do mercado de crédito de carbono. E eu gostaria de trazer essa pergunta mais para o estado realmente do Piauí, porque a gente tem um forte cenário de agricultura familiar no lado norte do estado. São muitos proprietários fazendo bem pequenas. Eu gostaria de saber como é que é o cenário, se existe ou não esses mercados de carbono nessa região. E também para o sul do Piauí, que é um cenário de soja muito grande, né? Ele um extensivo muito grande, a Caatinga. E também como é que esse cenário lá embaixo, se esses produtores da soja também lá embaixo vão atrás ou não para entrar dentro do mercado do carbono. É basicamente isso. E a última pergunta, a senhora aqui na frente.
Bom dia, Diana Kinch, da S&P Global, da Inglaterra, sou jornalista. Gostaria de perguntar ao Pedro quem fiscaliza as certificadoras e como está feita esta fiscalização. Obrigado. Ok. Encerradas as perguntas, eu peço que os senhores... nós temos uma única pergunta direcionada ao Pedro. O Pedro, eu vou pedir o máximo esforço do Pedro em ser sucinto, que ele é o nosso campeão aqui. Quem fiscaliza as fiscalizadoras, Pedro? Na Europa nós temos uma inspiração externa, né, europeia, porque os europeus desenvolveram muito bem isso. Existe a International Emission Trade Association, ela mantém uma instituição que é a ICROA, ok? E as certificadoras elas buscam o endosso dos seus protocolos na ICROA, ok? Eu não posso dizer aqui se estamos fazendo ou não, porque ela proíbe. Então você tem que ter um número X de projetos certificados e um número de créditos emitidos, para daí você ser auditado. Isso no mercado voluntário. E existe a CVCM, que é um conselho, inclusive o Jorge Bezos é um dos patrocinadores, que busca criar regras de integridade também, para aumentar a integridade dos projetos. Então, a certificadora ela é forçada, não porque você quer, ou porque você é legalzinho, ou porque você está fazendo as coisas, é porque o mercado assim exige. Se você não tiver determinadas coisas, os seus créditos não apresentarem os seus projetos determinados pontos, o mercado não vê valor nisso. Então, você segue as regras. A ICRO é suíça, né, fica em Genebra, e o CVCM fica em Londres, que foi criado recentemente. Mas estão surgindo outras iniciativas também, e nós procuramos, participamos de grupos de profissionais, participamos de discussão, a própria a ICROA, nós relatamos a eles tudo que nós estamos fazendo, e inclusive eles mudaram ano passado as regras, e eu posso dizer, felizmente, muitas das sugestões que nós estamos fazendo no Brasil, eles adotaram nessas novas regras. Então, obrigado, isso aqui, Pedro. É uma questão jornalística até. Obrigado. Nós temos agora a questão da... Quem é que se voluntaria a responder a questão do transporte e do crédito de carbono no transporte? E RenovaBio, né? E RenovaBio. Eu vou responder rapidamente. O Mover. Tá. Mover, o programa Mover está em aprovação. Sim. Eu vou ver se eu consigo... um minutinho. Na Califórnia e na Europa, a solução adotada é muito parecido ao que o Brasil copiou. O RenovaBio é uma cópia uma cópia com alguns problemas do modelo da Califórnia. Tá? Você focar nos produtores e importadores de combustíveis fósseis, tá? Então eles é um mercado fechado entre eles, tá? Enquanto o mercado regulado envolve toda a economia, o RenovaBio ele foca em combustíveis. Então quem importa ou produz combustíveis fósseis é estabelecido uma meta. Se ele ultrapassar aquela meta, ele tem que comprar o correspondente em biocombustíveis, tá? Os primeiros projetos de lei que saíram tinham uma regra dizendo assim: o RenovaBio não está incluído no sistema brasileiro, no mercado regulado. Nesse projeto, essa regra não foi incluída, porque se discutiu que, muito provavelmente, a tendência é que o RenovaBio integre o mercado regulado. Talvez não com esse nome, tá? Mas o RenovaBio deixar de ser um mercado autônomo, separado, que é isso que está acontecendo hoje, com problemas, inclusive, da estabilidade dos preços, porque você tem só um ofertante. A gente já teve problema de crise de preços, né? Agora a gente tem que ser bem transparente quanto a isso. Tem um componente muito forte do setor sucro-alcooleiro para não mexer nisso. Mas nós acreditamos que a tendência natural vai ser ele ser integrado, né? Então, a taxação ou a precificação do carbono nos transportes viria mais ou menos por aí, em cima da produção e da importação de combustíveis fósseis. Porque é muito difícil você pegar
individualmente cada carro, entendeu? O custo disso é muito alto. Tem uma regra que foi incluída no projeto da Câmara, que fala isso, que os DETRANs vão instituir um sistema de compensação para os automóveis e tal. Essa é uma regra que nós achamos que é muito ruim, porque vai taxar a pessoa que tem menos condição. A pessoa rica que tem um carro elétrico não vai ser cobrada. E a pessoa lá, que às vezes está numa situação socialmente vulnerável, tem um carrinho lá da década de 80, esse cara vai pagar muito mais. Então, não foi uma solução boa. E a gente sugeriu, propôs que essa regra caia. É um tema bem complexo para discutir transporte. Eu garanto que é complexo, isso inclusive em alguns países tem gerado muitos protestos. Portugal é um exemplo que estão querendo sobretaxar carros antigos, e quem conhece Portugal sabe que tem uma quantidade de carros bem antigos por lá, não é um país extremamente rico. Agora eu quero saber quem é que se voluntaria a responder o questionamento aqui sobre o Piauí, o estado que nos abriga. Pedro, promete ser rápido, Pedro. Muito rápido. Só para complementar, nem sempre na questão dos transportes, essa questão de gerar créditos de carbono. Nós temos um projeto onde o foco da empresa transportadora é reduzir emissões, porque ela está ligada à cadeia de outros e ela entra como escopo 3 do GHG. Então, ela se posiciona como uma transportadora que emite menos. Ela está fazendo uma série de mudanças, atualização de frota, mudança de combustíveis também, visando reduzir as emissões dela enquanto transportadora. Como o pessoal no Piauí pode, nós temos aqui no Nordeste prospects do Maranhão e do Ceará. Do Piauí ainda não, embora o potencial é enorme. Nós disponibilizamos a viabilidade de consórcios, que são muito mais interessantes para pequenas propriedades. É só uma questão de... eu não tenho força de vendas, eu não posso contratar um representante e ele ficar circulando, porque criaria um conflito de interesse da certificadora com esses projetos. Mas, por exemplo, cooperativas, elas podem procurar e propor, talvez não todos, mas os que tenham interesse de se consorciarem. Pode ser consórcio, no caso de pequenas propriedades, até 50 propriedades. E um dos proprietários ele fica como se fosse o síndico, o responsável, porque não tem como a certificadora gerenciar 50 pessoas, 50 interesses. Então, um deles que é o líder do processo. Mas nós temos já gestando consórcios de 9 a 15 áreas e pequenos produtores. Aí você viabiliza. Obrigado, Pedro. O tema, com certeza, é um tema difícil, naturalmente, de uma grande complexidade, tanto é que não somos o painel com maior audiência hoje, pela complexidade e aridez do tema, mas ele é instigante. Eu acho que os senhores conseguiram trazer uma série de insights importantes para todos nós que estamos acompanhando. Eu gostaria de pedir aos senhores, já vai começar um novo painel aqui nesse mesmo auditório, a produção já nos avisou 5 vezes que a gente está no limite do tempo, então eu vou pedir aos senhores que tentem fazer uma saudação final em 1 minuto e meio no máximo. Eu estou olhando especialmente para o Pedro, que é o nosso mais falante da turma aqui. E vou começar com o Sérgio, que, como está online, o senhor ficou menos... conseguiu participar um pouco menos, Sérgio. Vou lhe pedir a sua consideração final aqui em 1 minuto e meio, pelo nosso tempo de auditório. Olha, eu queria pedir, por gentileza, eu poder só apresentar os meus slides, alguns slides, eu apresento em 2 minutos. E eu faço minhas considerações dentro deles. O que eu gostaria de falar, eles estão consubstanciados neles, que era isso que eu preferi não falar na primeira parte e deixar para o final, mas eu vi que faltou o tempo, né? Eu gostaria de pedir, se pudesse me conceder... Sérgio, 1 minuto e meio é o que a produção está marcando. Eu falo 1 minuto e meio. Contando, Sérgio. Eu posso compartilhar minha tela, tá? Deixa eu ver aqui. Não sei como é que eu faço para compartilhar a tela aqui, nesse coisa aqui. Bom, eu vou apresentar agora a minha... Bom, espero que eu tenha
a minha janela aqui, então vamos ver, compartilhando. Sugiro já começar, Sérgio. Né? Vocês estão vendo aqui? Estão vendo aí aqui o que eu quero mostrar? Estamos vendo a sua tela do Meet agora. Estão vendo agora o meu PPT? Ainda não, Sérgio. Acho que está na outra janela ali ao lado. Será que na outra janela? Porque eu escolhi aqui para... Vou interromper o compartilhamento e vou colocar aqui... Sérgio, ficamos sem tempo. Eu sugiro que você saúde a nossa audiência. Bom, eu vou falar... É o seguinte, eu tinha uma apresentação chamada Crédito de Carbono e Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, né? E eu ia mostrar aqui que... eu iria direto para o meu último slide aqui, que aí eu falo em um minuto, porque eu queria mostrar que o Brasil tem muitas mais rotas para produzir hidrogênio que a maioria dos países. Assim, a sociedade tem debatido se vale a pena exportar para outros países hidrogênio ou seus primeiros derivados, amônia e metanol, de relativamente menor valor agregado, para descarbonizar as indústrias dos importadores europeus, né? Eu acredito, né, que isso aí é um projeto bem válido, por exemplo, que valeria para o Piauí, né? Ou então, se vale a pena, de repente, mais para o sul do Brasil, utilizar o hidrogênio nos processos produtivos para descarbonizar a indústria que usa o hidrogênio para substituir fontes de energia fósseis, que usa o hidrogênio como fonte de energia ou insumo químico em vários segmentos, e aumentar o valor agregado dos produtos industriais brasileiros. Por exemplo, isso que é importante, os combustíveis sintéticos fabricados a partir do hidrogênio e do CO2 capturado, com tecnologias de Power to X. E o marco legal do hidrogênio está numa discussão no Congresso Nacional a respeito dessa dicotomia. Vale certificar pela fonte de energia, como valeria, por exemplo, aqui para o Piauí, ou vale fazer o inventário de gases de efeito estufa? Eu iria, se tivesse aparecendo a minha imagem, para a minha conclusão, que eu vou ler rapidamente no último slide. Eu apresentaria os conceitos relativos a aquecimento global, transição energética, descarbonização, GHG Protocol, Plano Nacional de Hidrogênio e o conceito de hidrogênio de baixa emissão de carbono, então, que queremos. Foram apresentados a IPAE a sistemática de gases de efeito estufa do poço à roda, assim como as considerações de densidade de carbono por vários órgãos. Conclui-se que a abordagem hoje é no sentido de quantificar todas as emissões ligadas à cadeia de valor do hidrogênio, incluindo a produção de hidrogênio e seus derivados. Não há processo ou rota de produção do hidrogênio que não emita gases de efeito estufa, dentro da análise do ciclo de vida, LCA, e com a escolha das fronteiras em que a análise precisa ser realizada. Recordando, a unidade de medida é massa de CO2, de gás de dióxido de carbono equivalente emitido, dividido pela massa de hidrogênio produzido, né? Isso daí é utilizado para determinar quantitativamente as emissões de todas as formas de produzir hidrogênio, Sérgio, e todas as suas rotas. Mais duas últimas linhas. É possível certificar qualquer característica que se queira, mas a mais importante de todas, em termos de descarbonização, não pode faltar. É a certificação do inventário quantitativo das emissões. Sérgio, eu vou pedir que conclua. Linha. Por fim, os exemplos de abordagens de emissões de energias renováveis, incluindo hidrogênio, precisam ser incorporados nos mecanismos voluntários e também no marco regulatório quando sair, e também na interoperabilidade dos mecanismos voluntários e regulados do mercado de crédito de carbono. Muito obrigado aí, gente. Desculpa ter passado o meu tempo. Sérgio, obrigado. Obrigado pela... Eu acho que o Sérgio tem potencial na locução esportiva, Sérgio. Eu gostaria de verificar que obrigado pela atenção, desculpa ter passado o tempo. Tá aí, eu gostaria, se o senhor puder enviar, Sérgio, a apresentação para que a produção do evento tente colocar junto no site a sua apresentação. Eu poderia me fornecer só um link para mim, para entrar em contato comigo, eu mando para quem? Ok, a produção vai cuidar disso, Sérgio. Obrigado. Tá bom, muito obrigado, gente. Senhor Habib, as suas considerações finais em 30 segundos, que nem o Sérgio. Só agradecer mesmo, para mim foi um grande aprendizado estar com esses senhores aqui. Como eu trabalho num órgão público, sou da Consultoria Legislativa do Senado, na verdade o nosso trabalho é para cada um de vocês aqui,
né, como cidadãos brasileiros. Então, para a gente é um orgulho poder participar desse debate. Muito obrigado. Obrigado. Seu Pedro? Só agradecer, viu, Lessa, e também pedir desculpa para os colegas, porque uma das funções da certificadora é justamente educar o mercado. É uma coisa nova para muitos, não é nova no mundo. Então, qual é o papel da certificadora? Tentar trabalhar esses mitos e a desinformação que existe, tentando nós, no Brasil, atingirmos um outro patamar. Então, aqueles que não têm interesse na certificação, com certeza têm curiosidade. E por isso que nós entendemos que nós temos que nos posicionar como certificadora nacional. Obrigado. Obrigado, Pedro. Tiago. Ah, não, desculpa. Jens. Eu quero agradecer também pelo convite. Aprendi também muitas coisas do Sérgio, Tiago, Pedro e Habib. Mas fico também convencido que precisamos um regulamento que a Habib está trabalhando com os colegas lá em Brasília para empurrar novas tecnologias como hidrogênio verde, derivativos, Power-to-X, que esse mercado regulado vai ajudar para entrar esses novos produtos. Eu queria finalizar da mesma forma que eu comecei, né, falando que há uma questão que liga diretamente o setor de energia com o mercado de carbono. Dentro do setor de energia, a gente vai ter oportunidades para o setor de indústria e transporte usar energias renováveis para descarbonizar os seus processos produtivos. Isso vai ficar muito claro quando a gente tiver a legislação do Cap and Trade no Brasil, que estabelece as permissões de emissões para o mercado regulado de carbono. Então, isso vai ser um fator super importante. Ao mesmo tempo, o setor energético, que é emissor acima de 25 mil toneladas ano, vai ter que ficar adstrito ao mercado regulado e, portanto, ele vai ter que buscar permissões adicionais. E, do ponto de vista da geração dos ativos dentro do setor de energia renovável, lembrando que hoje nós não temos mais adicionalidade para geração de energia eólica, solar, simplesmente pelo fator de geração e colocação no grid dessa energia. O que a gente tem que olhar nessas oportunidades de geração de ativos de carbono dentro do setor energético é justamente na escala de troca de combustíveis fósseis por combustíveis verdes, como hidrogênio verde e outras metodologias nessa linha de melhoria do processo de queima de combustíveis. É isso, obrigado, estou à disposição de vocês. Agradeço enormemente a participação dos nossos 5 convidados que comporam a mesa. Agradeço a participação de todos que estão aqui na audiência ao vivo presencial e quem nos acompanha pelas redes sociais, pela internet. Muito obrigado, eu sou Henrique Lessa do Correio Brasiliense e agradeço a todos e peço desculpas qualquer falha aqui da falta de conhecimento técnico que os senhores nos deram. Muito obrigado e continuem com a Conferência Internacional das Tecnologias das Energias Renováveis.
Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão.
fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.